podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o privilégio de receber Cila Mota, ela que é coordenadora do Conselho Empresarial da ABGD. Que coisa bacana. Cila, muito obrigado pela gentileza da sua presença. A gente vinha negociando essa tua visita aqui aos estúdios em Campinas e é um prazer realmente receber e poder conter um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu também. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa tão conceituado no mercado de energia. Estou aqui à sua disposição. Que maravilha. Cila, quando a gente olha um pouquinho da tua história, a gente vê lá, num passado recente, que você estudou marketing. Sim. Como é que foi essa opção na tua vida pelo marketing? Bom, a minha primeira profissão foi professora de maternal. Eu Puxa terminei vida. o normal e logo em seguida, aos 17 anos, eu fui dar aula para o maternal. Rapidamente eu descobri que é uma profissão maravilhosa, é uma dádiva, só que não dá dinheiro. Então eu enveredei pela área de administração, entrei na Souza Cruz, fui a primeira mulher na área de vendas da Souza Cruz, quebrando todos os paradigmas. E em seguida, como eu assumi a supervisão de promoção e merchandising na Souza Cruz, fazendo eventos de grande porte, como Hollywood Rock, Hollywood Motocross, Carlton Dance, Free Jazz, eu senti a necessidade de fazer uma especialização em marketing. E na época, o IAG Management da PUC Rio de Janeiro era o que tinha de melhor. E embarquei de cabeça. Como é que era a professora Cila de maternal? Que lembrança que você tem desse período? As melhores possíveis, porque eu acho que uma das relações mais sinceras que existem na humanidade são com as crianças e com os bichos. Criança é totalmente genuína, ela realmente se entrega para os relacionamentos. E os bichos também. E depois a gente vai perdendo um pouco dessa espontaneidade. Você te lembra, então, com carinho, assim, daquele momento? Super, super. Eu sou super maternal, né? Eu sou muito acolhedora, isso é uma característica pessoal minha. Tem muita gente que fala que eu tenho um tratamento mais humanizado, mais amoroso, e eu acho que vem daí. E eu também me considero uma mãe de primeira linha. E essa definição de mãe vale para tudo na tua vida, no campo pessoal e no campo profissional? Vale, porque até no próprio mercado de energia eu tenho essa característica de ser uma pessoa acolhedora. Quando alguém sai de uma empresa, a primeira coisa que eu faço é ir até lá, acolher, dizer que sinto muito, me colocar à disposição, pego o currículo, distribuo para as pessoas que eu conheço, ajudo as pessoas a voltarem para o mercado. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Você chegou a liderar uma equipe grande pela primeira vez, uma mulher. Como é que foi essa jornada aí como líder? É desafiador, porque você precisa entender de pessoas. E para entender de pessoas, a gente precisa exercitar a empatia. E não é um exercício fácil, porque empatia não é você simplesmente sentir o que o outro sente, mas se conectar com aquela emoção. É reconhecer no outro aquele sentimento e conseguir acolher, conseguir dar colo, como o próprio nome diz. Cília, por que você conquistou a vaga Dessa liderança da Souza Cruz? Foi bem
pitoresco esse episódio, porque na Souza Cruz não era permitido mulher no processo seletivo na área de vendas. Eu trabalhava no laboratório de qualidade. E eu fui pedindo autorização, uma empresa extremamente hierárquica. Eu pedi para o meu supervisor e ele disse, não dá porque você não vai conseguir. E eu dizia, posso falar com o seu gerente? Até chegar no diretor de vendas. Chegou no diretor de vendas, um ex-militar, reformado, quase 2 metros de altura. Eu dizia para ele, mas por que uma mulher não pode participar do processo seletivo de vendas? Isso no Rio de Janeiro. Não, porque você vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Eu já acordava às 4 porque eu trabalhava no horário da fábrica de Genial. 5 às 2. Você vai ter que ir para os morros. Eu nasci em Bangu, na zona oeste. Então eu já saía de moto de Bangu e ia para Tijuca às 4 horas da manhã para chegar às 5. Você pilotando a moto? Eu pilotando a moto sozinha, já corria todos os riscos possíveis e imagináveis de viver no Rio de Janeiro. Corre o risco de ser sequestrada, ser estuprada. Falei, mas eu já moro no Rio de Janeiro. Então esse risco já é inerente ao meu dia a dia. E ele falou, bom, então você tem uma única alternativa. Você vai para o processo seletivo, mas se você não for aprovada, você não volta para a área de qualidade. Você vai para a rua. Com 20 anos, não tinha nada a perder. Falei, onde é que eu assino? Vamos lá. E com mais de 400 candidatos, foram selecionados 8 trainees. E das 8 pessoas que fizeram o programa de trainee, eu fui a única que já saiu como supervisora de promoção e merchandising. Já saiu promovida. Que lembrança que você tem desse momento? Quando você teve certeza? Foi maravilhoso, principalmente por saber que a gente não deve paralisar com o não. O não, ele sempre vai existir. Cabe a nós correr atrás e transformar esse não num sim. Primeiro a gente precisa tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se é capaz. Eu tenho certeza que quem vai nos ouvir está pensando, Mauro, pergunta para ela como é que ela aprendeu a dirigir moto, como é que era essa história, conta para nós isso, essa aventura já na madrugada de um dia que estava começando. Então, o meu pai anda de moto desde jovem e quando eu tinha 11 anos ele me deu uma mobilete de presente. Sim. Eu morava em Uberlândia, eu andava a cidade inteira de mobilete, brigando com a mobilete porque ela engasgava muito, eu dizia que ia jogar no rio. Até que eu comecei a trabalhar, a ganhar meu dinheiro e tive condição de comprar uma 125. Aprendi a pilotar a 125, pilotava muito bem e era super barbeira dirigindo carro. E hoje vocês constataram que eu já superei também essa barreira, né? E aí meu pai me desafiava. Meu pai, ele sempre foi um grande incentivador dos filhos e eu devo muito a ele. E ele dizia, você é muito boa para pilotar moto, mas para carro você é um fiasco. Eu falei, me aguarde, hoje eu dirijo melhor do que a família inteira. Que bacana, parabéns. Obrigada. Cila, você falou do teu pai, ele também te ajudou a estruturar a tua vida profissional, incentivou essa liderança, essa coisa empreendedora que te acompanha? Sim, o meu pai ele sempre falava pra gente, escolha a profissão que você quiser, mas faça sempre o melhor. Faça com dignidade, mantenha os seus valores, mantenha as suas raízes e siga o seu coração. Se bem que eu queria ser bailarina, mas ele me convenceu que não ia dar dinheiro, aí eu fui para a área de administração. Mas você dançou, fez? Fiz, eu fui bailarina clássica durante 10 anos. Bailarina e nadadora. Caramba, que legal. Você ainda dança? Bem pouco. Não pode mentir aqui não. Eu tenho que contar, sem timidez, por favor. Você dança então às vezes? Às vezes. É gostoso demais. Nossa. Pra quem sabe, não é meu caso. A dança é uma conexão. É uma maneira de você se conectar com a sua emoção. A música te proporciona isso. Ela te faz viajar, literalmente. E a dança você viaja através dos movimentos do corpo. Que bacana. Cila, você foi líder, começou a trabalhar no departamento de vendas, que na minha opinião, talvez até pela minha personalidade, é um dos mais difíceis, mais desafiador. Sem dúvida, um dos mais desafiadores. Você teve um desempenho
e acho que um aprendizado, né, muito fundamental para a tua formação, para o que vinha pela frente. Sem dúvida isso. Total, total. Vendas é um desafio permanente. Até porque quando você zera um mês, você cumpriu as metas ou não, dependendo do teu desempenho. No dia 1º do mês seguinte é uma nova vida. Começa tudo de novo. E o que eu digo para quem trabalha na área de vendas é que você precisa ser muito resiliente. Você precisa saber lidar muito com frustrações. Você precisa entender que um dia ruim não significa que você tem um mês ruim ou uma vida ruim. É só um dia ruim. E aí você olha para o dia seguinte, você se reprograma, você se motiva, vai à luta e faz as coisas acontecerem. E eu acho que o grande desafio da área de vendas não é você ficar esperando. Eu costumo dizer que quem espera é grávida, no máximo 9 meses. É você fazer acontecer. Então, onde é que estão as oportunidades? É você mapear, ficar antenado em tudo que está acontecendo. Onde é que você consegue chegar perto das pessoas que vão gerar negócio para você, em vez de você ficar ali esperando. E um outro ponto importante: investir no próprio desenvolvimento. Investir no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento profissional e, acima de tudo, na capacidade de se relacionar com as pessoas. Que eu acho que esse é o grande diferencial de alguém que atua na área de vendas. É no olho que você conquista? Olho no olho, total. E é o respeito, é saber entender o momento de cada pessoa, saber entender o estilo de cada pessoa. Tem pessoas que são super diretas, elas querem aquilo que interessa, quer saber quanto custa, qual é o prazo, o que você vai entregar. Outras não, outras querem primeiro falar de futebol, de amenidades, de turismo e tudo bem. Então eu acho que o verdadeiro vendedor é aquele camaleônico, que consegue interpretar o que cada um precisa, o que cada um quer. Saber identificar essas necessidades e entregar sob medida. Subindo na escada da sua vida, qual foi o próximo degrau? Eu acho que o próximo degrau assim relevante foi a minha entrada no setor elétrico, lá em 97, quando eu ingressei na Light, durante a privatização da Light, na área de grandes clientes, que também foi um acontecimento, porque no processo seletivo, antigamente se fazia processo seletivo através de classificados de jornal. Tinha um classificado pequenininho no Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante do Rio de Janeiro. Não dizia nome de empresa nem nada. Era simplesmente, estamos recrutando pessoas para a área comercial. Eu fui até lá, entreguei o currículo, já entrei no processo seletivo, fui para a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, cada grupo tinha uma quantidade de peças de brinquedo Lego. Só que, claro, as peças estavam misturadas e os grupos precisavam negociar entre si para que o grupo vencedor conseguisse formar a sua escultura. O meu grupo estava vencendo e no final só faltava uma peça que estava com outro grupo que não queria negociar. Tinha encerrado a negociação, porque sabia que se entregasse aquela peça, o meu grupo ganharia. Perfeito. Eu fui lá e peguei a peça e terminei de montar a escultura. Foi um escândalo. Como assim? Pegou, não pode pegar. Eu falei, mas onde está escrito que não pode pegar? No mercado real, algum concorrente pede licença para tomar o consumidor do outro? Não. Ele vai e toma, não tem nem negociação, não tem nem cerimônia. E o Jean-Remy Coquille, que era o diretor de vendas da época da área de grandes clientes, falou, é ela que está aprovada na frente de todo mundo. Nossa, foi um escândalo, um rebuliço. Essa história. É exatamente isso que a gente precisa, de alguém que tenha ousadia, que desbrave, que vá à luta, porque no mercado livre de energia, ninguém vai pedir licença para roubar os nossos clientes. Sensacional. Puxa vida, como é gratificante fazer esse podcast, viu? Cila, e você é muito jovem, mas já tem muita experiência. Obrigada pelo jovem. Em que momento que nessa tua trajetória, seguindo aqui, como eu disse, na tua escada de vida, as energias renováveis
ganham esse destaque, ganham essa importância? Eu diria que lá mesmo pela década de... Lá pelo ano 2000, 2001, quando iniciou o racionamento, que aí teve uma evolução maior do mercado livre de energia, as energias renováveis começaram a enveredar na minha vida. E não só na área de comercialização, mas também na área de geração. Eu tive a oportunidade de fazer parte do time da Enel, que antigamente era a Endesa, e justamente na área de geração. Então, é muito gratificante você poder atuar em vários segmentos das energias renováveis. Eu iniciei na distribuição, depois eu fui para comercialização, geração. O único segmento que eu ainda não atuei foi em transmissão. Mas de resto, eu navego bem em todas as áreas. E depois, em 2016, quando eu montei a minha própria empresa, que no início chamava Sila Mota, porque eu atuava sozinha. Depois eu fiz um upgrade e passei a ser a Dona Lamparina por atuar com vários parceiros. Eu tive a oportunidade também de gerenciar alguns projetos de geração, como biomassa, como cogeração, e é sensacional. Você pegar um projeto totalmente travado por questões burocráticas, que a gente conhece bem esse nicho, né, dentro da BGD, e você trazer os profissionais certos para poder desenrolar e fazer as coisas fluírem. Deixa eu só entender uma coisa. Você vinha de uma trajetória, entre aspas, de funcionária. Sim. E de repente surge a Sila empreendedora. Isso já te acompanhava? Foi na oportunidade ou na necessidade que você empreendeu? Eu digo que eu já nasci empreendendo. Eu, quando era criança, no primário, eu pedia para minha mãe fazer bolo, salgado, doce, levava para os amigos da escola para vender. Fazia bijuteria, vendia para as amigas do condomínio. Chegava uma amiga da minha mãe em casa, eu pedia para fazer a unha para poder ganhar dinheiro. Então eu sempre tive foco em ganhar dinheiro. Tô vendo. E empreendi várias vezes, né? Quando eu saí da Souza Cruz, eu abri uma empresa que prestava serviços para Souza Cruz. Foi a minha primeira aventura como empreendedora já, assim, formalizada. Então, para mim não tem tempo ruim. Se tem que empreender, seja da forma que for, honestamente, claro. Eu vou empreender. Sila, antes da gente falar um pouco desse desafio aí, né, como coordenadora do Conselho Empresarial da BGD, queria que você falasse um pouco mais da Dona Lamparina. Qual é o negócio, o que vocês fazem na Dona Lamparina, que o nome é fantástico. É lindo, né? A Dona Lamparina, ela nasceu dedicada a implementar comercializadoras de energia no Brasil. E a primeira comercializadora de energia que eu implementei em carreira solo foi a Mérito Energia, que me trouxe para São Paulo em 2017. Em 2017 eu vim, montei a Mérito, em 2018 eu montei a BD Energy, que foi a segunda comercializadora do mesmo investidor, o Leandro Parisotto, que é uma pessoa que eu admiro, tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, um querido. Depois eu vim para Limeira, e por isso eu moro em Limeira até hoje, para poder fazer toda a parte de desenvolvimento da Migratio, que é uma comercializadora, uma empresa de gestão. E de 2019, logo depois que iniciou a pandemia, começaram a surgir várias demandas de implementação de comercializadora de energia. Antes eu fazia uma de cada vez. Aí eu cheguei à conclusão de que se eu tivesse uma rede de parceiros que me ajudassem em cada etapa de elaboração e de implementação da comercializadora, eu poderia ter vários projetos rodando ao mesmo tempo. Perfeito. E foi aí que a Dona Lamparina ganhou mais corpo. Então, enquanto um está constituindo uma comercializadora, outro já está fazendo a parte jurídica, outro já está fazendo a parte comercial. E quando você vê, já tem uma comercializadora a mais no mercado. Que bacana, como na linguagem da periferia está dominado. Está tudo dominado. Está tudo dominado. Sila, nessa tua trajetória, já a gente vai falar da BGD. Quando você olha no retrovisor da tua vida, qual foi o momento mais difícil em que você teve que buscar energia?
O momento mais difícil foi na crise de 2015, que a empresa que eu trabalhava estava investindo pesadamente em parques eólicos e o dólar disparou e eles não conseguiram ter fôlego suficiente para continuar. E é uma empresa familiar, e aí entrou em recuperação judicial e eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Só que eu estava muito distante do mercado de trabalho nessa época. Eu estava ali na minha bolha, morando em Itacoatiara, no meu paraíso, trabalhando em home office. Isso lá em 2012 eu já trabalhava em home office, e em 2015 veio essa crise. E aí eu fiquei disponível no mercado e não conseguia retomar o mercado de energia. Mas eu não me faço de rogada. Imediatamente eu peguei a casa que eu morava, eu aluguei para gerar renda. Eu peguei o meu carro, fui fazer Uber, eu fui fazer pet sitter, eu fui fazer recepção de clínica dermatológica, eu fui dar aula na FGV como professora convidada, depois eu me tornei professora titular de algumas matérias na pós-graduação, depois eu migrei para o MBA e de dar aula no Rio de Janeiro eu passei a dar aula no Rio, São Paulo, Brasília e fui à luta. Assim, eu não sou aquela pessoa que senta e chora. Tem um problema, eu foco na solução. Qual é o caminho que eu vou tomar para poder me reinventar? Então, eu acho que isso é o grande né, dessa questão. E é essa força que você tem que te permite dizer abertamente isso, né? Não existe nada que te... Você não coloca uma cortina na frente dessa tua história, né? Não. A história do Uber, por exemplo. Não, eu acho fantástico e eu acho assim... Isso eu falo para todas as pessoas. Outro dia uma pessoa me procurou, ela estava há 14 anos numa mesma empresa, fazendo sempre a mesma atividade. E aí ela foi dispensada de uma grande empresa. E eu falei, poxa, mas você ficou 14 anos, você não fez nenhum curso, você não fez nada para acompanhar a modernização do setor? Não, eu fiquei aqui uma atividade, um pedaço de um processo. Falei, para você se recolocar no mercado, você vai ter que buscar algo semelhante, o que não é fácil, é bem complexo. Então, uma coisa que eu te digo, primeira coisa, foca naquilo que você pode transformar em dinheiro imediatamente, para você não se descapitalizar. Você recebeu aí uma indenização que não vai durar muito, mas você precisa entender como é que você vai gerar receita. Pede ajuda para tua família, porque a família tem que acolher a gente nesse momento e vai trabalhando a sua recolocação. Ao mesmo tempo, dá uma olhada nas redes sociais, no YouTube, em todo o conteúdo gratuito que tem aí relacionado ao mercado de energia e vai se desenvolvendo, vai se capacitando. A gente não pode parar no tempo. A gente tem que se reinventar o tempo todo. E, por sorte, ela acabou sendo absorvida por uma empresa de gestão de unidades consumidoras e está aprendendo novos desafios. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode ficar na zona de conforto. Eu digo que a zona de conforto é o precipício da morte. Você fica ali achando que está tudo bem, que nada vai acontecer. As pessoas têm uma falsa sensação de segurança. Sim. Estou numa grande empresa... Nunca vou ser demitida. Não é bem assim. Ninguém é insubstituível. Ao contrário. E basta vir uma crise, basta vir uma reestruturação para tudo mudar. Vamos falar então agora desse novo posto na sua vida, coordenadora do Conselho Empresarial da ABGD. Me parece uma missão, não vou chamar de desafio, né? Acho que é uma missão muito interessante, né? De construir ainda mais, trazer negócios para a nossa ABGD. Eu diria que é um presente do Guilherme, que é um gentleman, assim como você. Obrigado por nós. E ele abriu esse espaço para mim, que eu fiquei lisonjeada e estou trabalhando para entregar o melhor resultado para a associação. Eu vejo que a geração própria de energia ganha força no mundo inteiro. Enquanto aqui a gente fica brigando para ocupar um espaço, a Alemanha recentemente divulgou a obrigatoriedade de você ter pelo menos 30% do teu telhado reservado para geração própria.
Você vê Portugal vendendo o excedente da geração própria, tanto para as distribuidoras quanto para o próprio Mercado Livre. Eu acho que é um caminho natural que nós vamos percorrer no Brasil. E, para tanto, nós precisamos fomentar cada vez mais esse mercado e trazer as soluções que compõem esse grande mix de soluções. A gente vê também várias empresas da indústria automobilística já enveredando pela área de geração própria. A GM lançou uma área só de energia para poder ter a geração própria conectada com o veículo elétrico, com carregamento bidirecional. Uma hora ele recebe e armazena energia, outra hora ele abastece a casa e a casa devolve para a rede, vende para a distribuidora, vende para o Mercado Livre. Assim como a GM, várias outras automotivas estão fazendo o mesmo movimento. Então, por que não incentivar que as pessoas gerem a sua própria energia, armazenem, e aí vem um desafio de desenvolver o armazenamento de energia, a medição inteligente, as redes inteligentes e todas as outras tecnologias que compõem esse conjunto de soluções energéticas. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, né, Sila? Que bom! Você está feliz com essa decisão, com essa opção de ter trabalhado, escolhido ali num determinado momento, encontrar as energias renováveis? Talvez até me parece que elas que te encontraram, né, nessa tua trajetória. Super feliz. Eu acho que é uma missão, é uma responsabilidade que nós temos para poder conscientizar as pessoas sobre a importância do uso da energia renovável e também para desenvolver as novas gerações. Eu fomento muito a capacitação dos novos profissionais, porque os novos profissionais, eles não têm como ter essa capacitação. Os cursos que existem ainda são poucos, são incipientes, então eu incentivo. E como é que eu faço isso? Até quando eu implemento uma nova comercializadora, eu pego os profissionais que atuam no mercado e digo para eles, você não quer vir aqui fazer um curso de trader para um novo trader? Ele vem e faz. Você não quer fazer um curso de middle? Um curso de back? E tem gente que falava assim, mas eu nunca vou conseguir fazer. Claro que vai. Se você sabe executar, você sabe ensinar. E a melhor maneira da gente se desenvolver é ensinando. Porque quando a gente ensina, a gente assimila 95% daquilo que a gente aprende. Porque a gente precisa se preparar para poder ensinar. Professora Sila Mota, bailarina Sila Mota, eu quero, em nome da ABGD, agradecer demais a sua presença. Foi uma aula para nós, uma aula de perseverança, de resiliência, de determinação e acho que acima de tudo na tua vida, me corrija se eu estiver errado, por favor, de coragem. Você teve coragem em muitos momentos, estou certo? Totalmente. Eu sou uma pessoa muito corajosa e audaciosa. Em alguns momentos até arrojada, né? Porque eu não vejo barreiras na minha frente. Eu não vejo obstáculos. Eu sou um pouco destemida, né? Eu vou lá e tento. O máximo que pode acontecer é ter que tentar de novo. Prometa uma coisa para nós da ABGD, para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que na sua primeira apresentação de volta aos palcos, você vai nos trazer para a gente acompanhar isso. Vamos gravar lá a sua apresentação. Obrigado demais pela sua presença. Obrigada, querido. Sila Mota, tenho certeza que vocês gostaram. É assim, a ABGD News feito com muito carinho para você. Até um próximo programa, não se esqueça, visite as nossas redes sociais, dê uma olhadinha no site da ABGD e até um próximo programa. Tchau para vocês, tudo de bom. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.